a gente tem que entender que, com o passar dos anos, todo mundo vai envelhecer. Tá? Pode envelhecer mais ou menos, dependendo de algumas causas que a gente vai ver, mas, em essência, a gente sofre naturalmente por um processo que se chama senescência celular, que é o processo natural de envelhecimento da célula. Isso que eu já estou falando é mais ou menos assim. Quando a gente é mais jovem, o processo de dano e recuperação diária que acontecem, porque a gente sempre fala assim que a gente nunca é a mesma pessoa, né? A gente muda diariamente. Se a gente for pensar no nível celular, realmente a gente não é a mesma pessoa. A cada meia hora, as células do seu intestino já trocaram um monte. A sua pele, no fim de um dia, já nem é mais a mesma pele. Então, a gente passa por um processo de troca entre dano e reparação constante. Quando a gente é mais jovem, esse dano e essa reparação, elas acontecem mais ou menos no mesmo nível. Então, você não tem aquelas características de envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de recuperação, de regeneração, ela fica cada vez menor, ao passo que os danos, eles continuam acontecendo e muitas vezes aumenta por conta dessas respostas celulares que já não conseguem se recuperar tanto assim. Então, quando a gente está envelhecendo, as nossas células, elas passam por um processo de senescência, ou seja, o nosso organismo, na verdade a própria célula, ela coloca uma sinalização nela, como se fosse um chapéuzinho lá, dizendo que ela precisa parar de se multiplicar. Seja por conta de danos no seu DNA ou estresse, a gente vai comentar alguns casos que causam essa senescência celular, mas é basicamente a sua célula pedindo para matarem ela, para eliminar ela, porque ela não pode mais se replicar, na verdade. E, como eu disse, ela é um processo normal, natural. Vai acontecer. Não dá para você evitar a senescência? Não dá. Tá? A gente não consegue ter esse poder. Mas a gente consegue, na verdade, controlar os efeitos, ou melhor, minimizar os efeitos que essa senescência acontece quando ela... Diminuir também o estímulo à É senescência. o estímulo da senescência, exatamente. É Porque, aí que eu assim, queria uma chegar. coisa, a senescência é bom que ela aconteça, ela precisa acontecer. Um exemplo disso, quando a gente tem uma lesão, quando você faz um corte, você faz alguma lesão, existem a diferenciação de alguns fibroblastos em miofibroblastos, por exemplo. E esses fibroblastos, eles fazem a contração do tecido. Então, chega uma hora que você não precisa, a hora que as bordas se coapitam ou coaptam? Acho que é coaptam, né? Quando as bordas se unem, essa já é uma sinalização para que as suas células, os seus miofibroblastos, vão embora, para que essa contração não continue acontecendo. Porque se ela permanece no local, que pode acontecer, por exemplo, uma queloide, porque ele se contrai demais o tecido. Então, a senescência, nesse caso, ela é muito importante que aconteça. Ou então, durante a formação de um feto. Quando a gente está na parte embrionária, acontece senescência celular e eliminação de algumas células de vários tipos, para que a gente consiga se desenvolver e tornar um feto. Então, ela não é ruim, ela acontece de forma natural. O problema é o estímulo ou então o desenvolvimento de um número muito grande de senescência celular, que não precisaria acontecer. É essa que a gente quer controlar, e não eliminar a Exatamente, não é senescência. eliminar o processo, né? E quando a gente fala de senescente é um dos estágios que a célula existe, né? Ela existe ativa, né, funcional, então é uma célula que está trabalhando. Existem as células quiescentes, que são células que estão simplesmente aguardando o passo para serem ativadas, então são células saudáveis que simplesmente estão inativadas. As células quiescentes, elas podem sofrer de uma diferenciação, que são as células que começam a trabalhar de uma forma mais específica. Então, uma célula tronco, vamos falar de uma forma bem grosseira, uma célula tronco se converte numa fibra muscular. Essa fibra muscular, ela não tem capacidade de se reproduzir, de se dividir, mas ela cumpre a sua função. Ela não se divide mais, ela não se multiplica mais, mas ela cumpre a sua função. Então, ela está ainda ativa, funcional. E existe a senescência, que é quando esta célula muscular, também estou dando um exemplo, quando essa célula muscular sofre alguma alteração de tal modo que ela precisa ser eliminada. E ela daí vai sinalizar toda a região, fala, olha célula, olha tecido, tira eu daqui porque eu estou atrapalhando, eu posso danificar esse tecido. Então, são os estágios naturais
da célula, né? Não dá para a gente falar que um deles é melhor do que o outro, porque todos acontecem de uma forma simultânea, e o que acaba acontecendo... E a regeneração dos tecidos acontece dessa maneira, Sim. né? Eliminação de células que já perderam sua função, que não se replicam mais, para que outra substitua e continue dando a função ao organismo, né? Ao órgão específico, ao tecido. Então, isso é normal acontecer. O problema que acontece, na verdade, é que a cada modificação, ou melhor, a cada multiplicação de uma célula, né, ela passa por um ciclo todo completo, aqui a gente não vai entrar no mérito disso, mas ela passa por vários estágios, e nesses estágios pode acontecer, de repente, um curto-circuito no processo de replicação. Então, o DNA, em vez de ser replicado tal qual era o original, ele passa a ser replicado de uma forma diferente, uma mutação, por exemplo. Às vezes não é só uma mutação, às vezes é um outro sinal que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas a célula passa por um ciclo e fala, opa, eu não consigo mais. Do estágio que eu estou, eu não posso me multiplicar mais. A célula entende que está com erro, nos sinaliza o tecido e fala, olha, me elimina. Perfeito, ótimo. Isso é processo natural. Existem alguns fatores que aceleram esse processo ou provocam esse processo. Então, radiação, a gente pega a exposição solar, que é um problema muito sério em envelhecimento, do fotoenvelhecimento. Sim. Então, a gente tem isso, enfrenta isso de uma forma muito grande dentro da própria harmonização. Agentes químicos, agentes tóxicos, a alimentação que você usa com defensor agrícola, né, que o correto é agrotóxico, estresse oxidativo, enfim, tem uma série de fatores que podem interferir na replicação celular, e quando acontece essa replicação celular irregular, a célula fala, opa, não chega, não dá mais. Como é que a menininha falava lá? Já deu por hoje. Já deu por hoje. Então, ela para de trabalhar. Essas alterações, elas podem ter a origem genética, de se fazer, de fato, por exemplo, radiação, ela causa uma alteração, um dano permanente, e pode causar um dano permanente no DNA. Se é um dano permanente no DNA, a célula se bloqueia, ou ela pode, de repente, até virar um tumor, virar alguma coisa mais séria. Mas ela se bloqueia, né? A gente tem recursos para aquela célula parar de ser replicada. E vários desses outros fatores que a gente falou, eles, às vezes, não causam uma alteração no DNA. Eles causam alterações que são chamadas epigenéticas, que são alterações que acontecem na expressão gênica e ela para de funcionar do mesmo jeito. Aí, ela pode se tornar um problema para o organismo. Ou seja, na epigenética é assim, todo mundo, você tem lá alguns genes, e que a epigenética, o meio em que você vive, que você propicia ao seu organismo viver, ele deixa essa característica do DNA ficar exposta, e aí expressando, né, visualmente ou clinicamente, ou escondida. Então, é aquilo que a gente fala, minha mãe tem hipotiroidismo. É uma doença genética, ou seja, eu tenho uma expressão no meu DNA para isso, mas será que eu vou desenvolver um hipotiroidismo? Com a epigenética, hoje em dia, os estudos, eles dizem que não necessariamente, depende de como você vai levar a sua vida e vai cuidar do seu organismo. Então, dependendo da forma como você usar do seu organismo, você pode esconder, silenciar essa expressão gênica, né, ou deixar ela ativa. Então, isso seria a ideia da epigenética, né? E não obrigatoriamente isso acontece por uma alteração genética ou epigenética. Às vezes acontece por um estresse de replicação. Um estresse de replicação. Vocês já devem ter visto algum esqueminha parecido com esse, ou já ouviu falar da terminologia do telômero, que são essas terminações do DNA, e essas terminações, a cada replicagem, né, a cada replicação natural da célula, perde um pouquinho, perde uma pontinha. Então, acontece com o envelhecimento o que é chamado de encurtamento dos telômeros. Chega uma hora que o telômero ele está tão afetado, ele está tão curto, que esse comprimento muito pequeno é um impeditivo para que aquela célula se replique mais. Por quê? Sem esse telômero, que é uma proteção do DNA, que é uma proteção do cromossomo, a replicação ela pode ficar irregular. Então, como uma autodefesa, fala, olha, já não tem telômero suficiente para você replicar. Então, você vai entrar em senescência. Então, isso aqui não é obrigatoriamente causado por uma mutação, não é obrigatoriamente causado por um fator epigenético. Isso aqui é um cansaço natural. Que existe até um limite, chama limite de Hayflick, que é o limite de multiplicação de células. Isso aí foi identificado nos anos 60 em culturas, que colocava uma cultura de um fibroblasto, por exemplo, ele tinha capacidade de se replicar 50, 60 vezes. Depois disso,
o telômero estaria tão encurtado que a célula simplesmente perdeu a capacidade de replicar. Então, isso acontece no organismo. Claro, a pesquisa, esse limite Hayflick foi feito in vitro, mas isso pode ser replicado em um certo grau dentro de um tecido vivo. Não dizer necessariamente que o limite é 50 vezes a multiplicação, mas que existe um limite. A ideia é entender que existe um limite de replicação justamente por esse esgotamento. E tudo isso, todos esses fatores, essas senescências, elas podem acontecer por conta desse estresse de replicação, podem ser induzidas, como a gente falou sobre raios solares, raio solar UVA, UVB, eles vão pegar várias camadas da pele que pode alterar de fato o DNA, e esta alteração pode levar a uma conversão daquela célula para uma célula senescente. Ou estresse oxidativo, ou então uma modificação tal que aquela célula ganha um potencial oncogênico, ela pode se transformar num tumor. Então, todos esses aspectos criam uma alteração no tecido. Então, a gente pode afirmar que o envelhecimento, com o envelhecimento, começa a se acumular alterações no tecido que nem sempre permite o tecido responder da melhor forma possível, sobretudo quando a gente quer ele estimular de alguma forma. Exatamente, não dá para, ele não se recupera. Quando o dano é pequeno, ele consegue se recuperar muitas vezes. Quando o estímulo, a oxidação é muito grande, ele não consegue, ele perde essa capacidade. Aí as células que estão ali entrando em senescência, elas acabam estimulando as células ao redor a também entrar em senescência, mesmo sem terem a necessidade ou estarem em uma situação de algum dano para entrar em senescência. Mas é como se, sabe, meio, como você fala de zumbi, mordeu a célula ali, ela virou zumbi. É que agora não é mais morder, né? Agora tem o cordyceps. Que é isso? Que é o fungo do Last of Us. Agora é o fungo. Agora é o fungo. Mas tem a célula senescente, ela meio que vira esse fungo mesmo, ela contamina as células ao redor, mesmo elas não precisando entrar em senescência, elas acabam entrando em senescência. Se bem que eles mordem também, né? Mordem, por isso mordem, que arranha. Senão vai passar como fungo. É verdade. Mas o fungo tem esporos, né? Esse filme não é muito realista. Não é muito realista. Ele não é realista desde o começo, você sabe, né? Tá bom. Mas ele não. Você não tem que esperar realidade nenhuma para assistir o filme. Mas ele não mostra direito como a ação de um fungo. Enfim, então começa a se acumular, né? Aqui é bonitinha essa imagem, começa a se acumular células senescentes cada vez mais. E quanto mais a gente envelhece, maior quantidade de células senescentes. Qual é o problema da célula senescente? Eu acho que é aí que é o aspecto interessante, porque a gente já vai chegar na sinalização celular, para você entender direito onde a gente quer chegar. Porque agora a gente está explicando o que acontece no envelhecimento de uma forma diferente. Eu não estou falando de pitose do tecido, de flacidez, nada disso. É uma alteração intrínseca do tecido. E na literatura tem uma grande correlação, tem uma vasta literatura a respeito da correlação da quantidade de células senescentes com uma imensidão de doenças, inclusive as autoimunes ou doença cardíaca, Alzheimer, Parkinson, tem uma infinidade, diabetes. Todas elas têm, e são mostrados nos estudos, a correlação do aumento da célula senescente, ou seja, diminuição da capacidade de regeneração e recuperação do tecido com essas doenças. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Acontece um dano à célula, ela pode ser autorreparada, porque ela tem recursos para fazer uma autocorreção de alguns problemas, e ela volta ao quadro normal de mitose, de divisão e de multiplicação dela. Perfeito. Se esse dano acontecer de uma forma irreversível, essa célula, ela, portanto, passa para um quadro de senescência. Então, um quadro de senescência, não, desculpa. Ela passa para um quadro de interrupção da sua ação. Ela para de se multiplicar. Ponto. Quando ela para de se multiplicar, existem dois caminhos. Ela pode sofrer um quadro de apoptose, que seria uma degradação, ela vai ser fagocitada por outra célula, digerida e utilizada os seus nutrientes em outras áreas que é necessário, e que é muito interessante essa apoptose, porque ela não induz nenhuma formação de resíduo, ela não induz a formação inflamatória, ela é um aspecto interessante para a eliminação de uma célula. Então, a apoptose, você parei de replicar, vou sofrer apoptose, ótimo, perfeito, é o melhor resultado. Esse é o que a gente espera que aconteça, porque ela não deixa detritos, ela não deixa um processo inflamatório local. É uma eliminação natural e programada do organismo com relação a essa célula. Ou ela vai modificar o seu quadro para um quadro de senescência. Quando ela se multiplica, quando ela se transforma numa célula senescente, ela começa a secretar
Sinalizadores celulares, agora a gente começa a falar sobre essa questão. Ela começa a liberar um sinalizador celular que se chama SASP, que começa a falar para o tecido ao redor, falar, olha, gente, eu entrei num quadro de senescência, eu preciso ser eliminada. Só que é aí que é o grande problema, porque essa comunicação fala o seguinte, fala, olha, é uma célula senescente e tem dois caminhos para a célula senescente. Ela pode ser quebrada, ela pode ser morta naturalmente, ela vai sofrer uma necrose local, ela vai se degradar naturalmente, o que é um problema, porque quando ela se degrada sem ser fagocitada, ela vai liberar todo o seu conteúdo no interstício e vai provocar um processo inflamatório, porque vão ter que vir células para lá para fazer aquela limpeza e para fazer a reciclagem daquela, entre aspas, sujeira. Tá? Então já é alguma coisa ruim. Ou então, a célula ela vai ter uma degradação baseada numa intermediação imune, ou seja, vai vir linfócitos, vão vir macrófagos, vão vir células que são focadas na proteção do tecido, meio que um exército para poder eliminar ela. Então, ela vai ser eliminada, só que com uma mediação imunológica. Os dois quadros são ruins, tanto quando ela quebra, quando tem essa mediação imunológica. Para a eliminação dessa célula. E aqui, né, nessa daria para a gente ainda comentar que uma célula senescente, ela não só está produzindo nada a favor, ou mesmo se replicando, como ela está produzindo substâncias que é esse SASP, que são inflamatórias e que vão degradar o ambiente local, alterando o pH e promovendo essa alteração celular ao redor. E só que, além disso, quando a célula ela libera o SASP, é como se ela estivesse dizendo para o organismo, olha, estou aqui, vem aqui me eliminar. Só que ao invés dela ser eliminada simplesmente, algumas das células, elas criam uma proteção contra a eliminação do organismo. Então, se não bastasse simplesmente ficar liberando o SASP, que é o que chama o organismo para poder eliminar ela e, ao mesmo tempo, faz outras células ao redor também entrarem em senescência, ela cria uma proteção e não consegue ser destruída. Por isso que ela permanece no tecido. E por isso que em situações de câncer ou mesmo grandes alterações, você tem uma grande quantidade de células senescentes que não conseguem ser eliminadas, por conta da proteção que elas mesmas criam. Então, ter a célula senescente, o aumento da célula senescente acaba sendo ruim por isso, por conta dessa proteção e difícil eliminação dela. E justamente por essa ação, três pontos, né? Começa o acúmulo de célula senescente, começa a ter uma inflamação local derivada da própria notificação através dos SASPs. SASPs não, né? SASP. E começa a ter uma migração de células imunológicas para fazer todo esse processo de mediação. É isso que é chamado, em essência, de inflamação crônica, né? Isso é uma inflamação crônica. Então, quando a gente ouve, que é um termo que está muito na moda, né? Nós estamos inflamados. É óbvio que a gente está inflamado. E a gente vai continuar inflamado, porque o processo de senescência celular ele não é interrompido. Na verdade, a inflamação crônica, todo mundo vai sofrer. Com o envelhecimento, vai ter. Porque você não consegue interromper o processo de formação de célula senescente. E a eliminação da célula senescente demanda uma inflamação. O que acaba acontecendo é que, quanto maior a quantidade de células senescentes, maior é o potencial inflamatório do organismo, vamos dizer assim. E maior o envelhecimento, maiores as características de envelhecimento, né? Tanto que uma pessoa que toma muito sol fica com cara de muito mais velha do que uma pessoa que não toma sol. Na mesma idade, nas mesmas condições, né? Sim, porque a exposição solar é um dos agentes que aumentam essa senescência celular, que promovem danos no DNA, por exemplo, e impedem dessas células continuarem se dividindo. A pele, ela é um dos órgãos que mais está em contato com o meio externo. Então, se aparentemente a nossa pele já está com uma característica envelhecida, obviamente dentro a gente também está. Numa menor quantidade, talvez, mas dentro a gente também está. É tipo fruta estragada, né? Tá com a casca ruim, lá dentro também tá ruim. Por isso que a pele acaba sendo o maior indicativo de você olhar e saber quais que são as condições fisiológicas daquele paciente. E se vocês pegarem de tudo que a gente falou agora, essencialmente o que uma célula senescente faz é fazer uma sinalização celular. Só que a sinalização da célula senescente através do SASP sempre é uma sinalização que a gente não quer. Não é o que a gente está buscando.
ela não é a melhor opção, porque ela vai indicar os sinais para que ela seja morta e que aquilo lá inflame. E, na verdade, o que a gente quer é uma sinalização oposta. A gente quer uma sinalização de reposição rápida daquela célula que foi danificada, que já foi eliminada. Então, é aí que entra uma terapêutica muito, muito bacana, que é o uso de agregado plaquetário.